E Salomão fez uma proposta para Deus: pode pedir o que você quiser, que eu vou lhe dar. Porém, quando Salomão intercede pelo povo, aí já é mais de uma pessoa, é um povo. E pessoas de todos os tipos, de problemas, de todas as dificuldades, Deus agora não dá a mesma resposta. Capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo de número 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacerdócio. Deus disse para o jovem Salomão: eu ouvi a tua oração, Salomão. Eu ouvi você intercedendo pelo povo. Eu estava presente naquele culto. Eu vi, Salomão, a sua preocupação com o povo. E eu ouvi e vi o seu pedido para o povo, para que eu viesse a perdoar, para que eu viesse a cuidar deste povo. Aí Deus agora começa a responder a oração de Salomão em relação ao pedido que ele fez para o povo. Versículo 13. Se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus. Quando Salomão dizia: se o povo pecar, quer dizer que o pecado separa o homem de Deus. Quando alguém peca, o céu é cerrado em relação a ele. E Deus dizia: se eu cerrar o céu, Salomão, se eu cerrar o céu, e não houver chuva, chuva fala de bênção, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Deus dizendo: se eu fizer isto, saiba de uma coisa, meus amados irmãos, que nem sempre as portas fechadas que nós encontramos pela frente é o diabo que fecha. Muitas das vezes é o próprio Deus que cerra as portas do céu sobre nós. E ela não se abre se não for devido a uma oração com o coração sincero diante do Senhor. E Deus disse: se eu fechar as portas, se eu cerrar as portas do céu. Aí agora entra o versículo 14. Ele não diz: está bem, Salomão, se o povo orar eu resolvo o problema. Se eles vierem na igreja, Salomão, que é o templo, eu vou perdoar e eu vou sarar o pecado deles. A Bíblia não diz isto. A Bíblia diz: se o meu povo, Salomão, o povo ao qual você está intercedendo por eles, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ponto de partida, você precisa de humilhar. Você jamais vai ter os céus abertos sobre a sua vida, por mais que os novos cânticos, hinos novos, modernismo, diz que vai dar tudo certo. Eu lhe digo, vai dar tudo errado se você não se humilhar na presença de Deus. Não importa quem fez o cântico, certamente foi alguém que não teve acesso ao céu, buscou aqui da terra. Se o meu povo se humilhar, humilhe na presença do Senhor. Os cânticos antigos, os hinos da harpa e outros hinos antigos, alguns também dos dias de hoje, são mensagens que levam você a desejar orar. São mensagens que levam você a desejar ir para o céu. São mensagens que levam você a desejar, a orar pelos seus inimigos. Conversava com os jovens sobre o hino que cantamos aqui na igreja. Ele disse o seguinte: que se você estiver passando por luta, dificuldade, e alguém não te ajudar, essa pessoa vai se arrepender. Você vai estar lá no palco, ele vai estar lá embaixo. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo.
Imagina se Estevão tivesse influenciado por esse hino. Estevão ia estar lá tomando pedrada. Vocês estão me dando pedrada, vocês vão ver, vocês vão dançar, vocês vão para o inferno e eu vou para o céu. Era mais ou menos por aí. Não, Estevão não estava influenciado por nenhum tipo de música desta. A influência que tinha Estevão era de uma porta aberta e ele vendo o autor e o consumador da nossa vida, da nossa fé, que é Cristo Jesus. A música hoje, se ela não incentivar você a amar mais a Deus, a amar mais a doutrina da igreja, o seu pastor, os seus irmãos, desejar o arrebatamento da igreja, desejar mais a orar, desejar mais santificar, cuidado, joga fora. Compra outro CD. Compra outro que você vai ter mais sucesso na sua vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar na presença do Senhor. Humilhar é você entender que você não é nada, você não sabe nada, você está aprendendo, que se Deus não for com você, você está perdido, que você é dependente de Deus o tempo todo, em todo lugar, em qualquer hora da sua vida, você é dependente de Deus. Você não tem condição de fazer nada se não for o fôlego do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Humilhe na presença do Senhor. Humilhar na presença do Senhor é você entender que você é pequenininho e Deus é grande. Humilhar na presença do Senhor. Chamar pelo seu nome, não é isso? Humilhar e orar. É interessante que a oração vem depois da humilhação. Por quê? Porque se você não humilhar, você pode orar até cansar. Se você não se humilhar, se você inverter, eu vou orar e depois eu me humilho, não funciona assim. Certo é que uma oração com o coração contrito vai derramar a unção da humilhação sobre a sua vida. Mas sabendo da ordem, da sequência desse versículo, primeiro nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Nos humilhar na presença do Senhor. E orar. E buscar a minha face. Buscar significa você esforçar. É buscar, é procurar, é ir atrás, é pagar preço, é orar, é jejuar, é levantar de madrugada, é ler Bíblia. Isso é busca. Quando nós buscamos alguma coisa, nós temos que ir até aquele local, nós temos que conseguir, nós temos que comprar, nós temos que buscar, nós temos que desejar ardentemente a buscar a Deus. Em oração, em jejum. Aí diz a Bíblia Sagrada, que depois dessa busca, nós agora vamos converter dos nossos maus caminhos. Os maus caminhos são os caminhos que o mundo moderno tem lançado dentro da igreja lentamente. Você não vê por que porta ela entra às vezes, mas quando você vê, já está dentro, estacionado, enraizado no meio do povo de Deus, os maus caminhos. E a Bíblia fala que nós precisamos de converter dos nossos maus caminhos, porque senão nós de novo encontramos em problema diante de Deus. A teologia liberal tem lançado tantos maus caminhos no meio do povo de Deus. Hoje se pode tudo. Encontra-se tanta facilidade, tanta forma fácil de expressar, de convencer o ser humano, que hoje os tempos estão mudados. E hoje no mundo moderno não precisa mais disso, não é mais assim. E são pessoas habilidosas. A Bíblia chama de pessoas astutas, que convencem multidões, não oram mais, não paga mais o preço. Dizem, né, que Jesus já pagou o preço. Não ora mais porque Jesus intercede por nós. Não precisam mais de culto de doutrina, porque nós estaremos costurando, né, o véu que foi rasgado com doutrina. Hoje vivemos no tempo da graça. São maus caminhos introduzidos no meio do povo de Deus através de música, através de cânticos e através de pessoas que não querem compromisso com Deus. Mas são muitas as pessoas que fazem isso. É por isto que nós às vezes somos afetados por isto. É por isso que às vezes nós mesmos começamos a sofrer percas do céu por causa dessa influência que nos acerca, que nos rodeia.
Mas quando se fala de oração, congresso, né, círculo de oração, nós devemos voltar o nosso coração para o que a Bíblia nos fala. Irmãos amados, não precisava de ter mais nenhum versículo na Bíblia sobre oração além desse. Esse aqui já é o suficiente para nós pregarmos todo o congresso de oração sobre ele, até Jesus voltar, e nunca chegarmos ao fim da profundeza, da riqueza de Deus que tem sobre as nossas vidas através desse versículo. Humilhar, orar, buscar a face de Deus e converter dos maus caminhos. Meu Deus do céu, é isso que a igreja precisa. É isso que nós precisamos, de converter dos maus caminhos. O problema dos maus caminhos, que os maus caminhos, você ainda não sabe se ele é mau caminho, porque ele se apresenta como bom caminho. Mas como é que eu vou me converter do mau caminho se eu não sei se o caminho é mau? Se você orar de todo o seu coração e humilhar, certamente o nosso Deus, o Deus que quer te conduzir num bom caminho, ele vai te mostrar que esse caminho está errado. Eu fico observando o seguinte: como é que uma pessoa convive nesta igreja há 1 ano, 2 anos, 10 anos e se veste mal? Não estou falando de vestir roupa cara, estou falando de vestir mal. As mulheres em especial. Como é isto? Quantas vezes, senhora, jovem moça, quantas vezes nós já tentamos te ajudar sobre a sua veste? Se vestir direito, vestir uma roupa decente, se comportar como uma santa serva de Deus. Quantas vezes? Mas por que é que não muda então? O céu está fechado, não humilha. O dinheiro é meu, eu compro a roupa que eu quiser, eu visto do jeito que eu quiser. O pastor está querendo que eu vou ficar parecendo uma velha. De vez em quando as jovens dizem isso. Graças a Deus que aqui eu nunca mais ouvi isso. As que eu ouvi dizendo isso já se perderam por aí, já foram embora. Mas de vez em quando alguém aparece com essa ideia. Não é ser velha, não é ser quadrada, não é ser esquisita. É se cobrir. Para não despertar em ninguém espírito de prostituição, de destruição de família, a sua própria. Mas por que não obedece? Porque não humilha na presença do Senhor. Porque quando ora mais ou menos assim: eu vou vencer, ninguém está tentando me ajudar, eu vou estar lá em cima e vocês vão estar lá embaixo, vocês que pregam desse jeito. Ouve um hino desse o dia todo, ouve essa mensagem o dia todo. Mensagem que não glorifica a Deus, mas consola o desobediente. Aí quando chega na igreja, já chega duro, coração de pedra, e mais uma vez o céu não se abre sobre a vida. Por que estamos falando sobre isso? Porque é um momento oportuno. Nós estamos falando sobre oração. E nós sabemos que a oração é poderosa, é uma arma poderosa que tem o crente. E nós sabemos também que nesses dias a igreja está bem sensível à oração, porque nós estamos falando sobre muita oração foi desenvolvida sobre esses dias que estaremos aqui falando sobre oração. Então é um momento oportuno para nós nos quebrarmos, nos quebrantarmos na presença do Senhor, através de ensino da palavra de Deus. Precisamos de valorizar o cristianismo prático. Há uma grande diferença de hoje para os dias de antes. Não quer dizer que não tivemos muita vitória, muitos privilégios sobre mudanças que ocorreu no mundo de hoje que nós vivemos. Sim, tivemos. Mas voltamos um pouco para o cristianismo prático e o cristianismo moderno. O cristianismo prático e a teologia moderna liberal. Qual a diferença? Observe uma coisa. Antes, quando alguém tinha um problema, e esta pessoa comunicava o seu problema a um cristão,